programa à Tarde com você está começando. Eu quero desejar uma boa tarde para você que está nos assistindo. E agora a gente vai falar um pouquinho das prevenções do câncer. Quem vai passar a tarde ao meu lado é a psico-oncologista Cristina Vale. Tudo bom? Oi, Laís, tudo bem? E você? Tudo bom. Uma boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento a você e à TV Altiora por disponibilizar um espaço para a saúde, porque é muito importante, inclusive o trabalho e também do trabalho da BCC, que é um trabalho muito consciente, muito focado para as intervenções na saúde, tanto primária, secundária quanto terciária. E então é muito importante que a população tenha acesso a essas informações. Espaços assim como o seu deveriam ser mais disponibilizados para a população ficar sabendo a respeito principalmente da prevenção, que é o que nós vamos falar hoje. Bom, estamos sempre de portas abertas, é muito importante mesmo a gente alertar a população. E eu queria que você me contasse um pouquinho dos trabalhos que você desenvolve, porque você desenvolve um trabalho, como já falou, na BCC e também aqui na Universidade de São Francisco de Bragança, né? Isso, o meu trabalho, eu coordeno as voluntárias no Centro de Oncologia, no corpo a corpo com o paciente, ou seja, na sala de espera e na quimioterapia. Nós fazemos o acolhimento dos pacientes e direcionamos as pessoas que têm necessidade, além do tratamento médico, que é o que a BCC faz, o suporte tanto da psico-oncologia, da fisioterapia oncológica, da nutrição oncológica e também orientações dos direitos do paciente, orientação dos direitos da área jurídica e também assistência social. Há quanto tempo você já trabalha com a psico-oncologia? Há mais ou menos uns 5 anos. Bom, com o câncer eu já venho há 13 anos trabalhando com isso e tudo, mas e o meu trabalho lá na BCC é justamente dentro da psico-oncologia. E eu atendo os pacientes que são encaminhados lá e eu gosto sempre de frisar que o nosso trabalho é focado na equidade, que é mais para quem tem menos. Então, existe uma fila de espera sim, mas a gente dá prioridade às pessoas de baixa renda. E por isso, se você me permite até falar rapidamente disso, por conta da demanda que nós estamos tendo lá, em todos os serviços que são especializados, todos os profissionais vêm de fora, eles são especializados, porque é uma área muito específica a oncologia. Então, a demanda vem crescendo. E você sabe que a gente tem que ter uma sustentabilidade, porque a gente não cobra, o tratamento todo lá é gratuito e nós precisamos de recursos financeiros para isso. Então, nós tivemos que apelar nós temos o nosso bazar, mas não está dando conta de sustentar tudo isso. Então, até em primeira mão aqui, nós, a partir da semana passada, começamos a fazer o apelo por telefone para que a população ajude através de contribuições, o que ela puder. Então, a BCC está ligando para a casa das pessoas para pedir uma ajuda. Tem um valor mínimo estipulado ou não? A gente deixa à vontade o que a pessoa pode dar. Tá. Qualquer ajuda nesse caso é bem-vinda, né? Tudo é bem-vindo, porque vai ajudar a gente trazer mais serviços, mais profissionais para tratar de mais gente, né? Bom, eu queria que você me contasse, me desse então uma breve explicação do que de fato é a oncologia, o que realmente é o câncer, porque às vezes a gente fala tanto e não tem uma base mais teórica, então eu queria saber de você. Tá. A oncologia é a parte da medicina que se especializa em cuidar do câncer. Então, existe o oncologista clínico, o cirurgião, aquele que faz o tratamento, o radiologista, mas é a especialidade da medicina que cuida dos pacientes com câncer, da oncologia, oncológicos, né? E o câncer, o que é o câncer? O câncer ele mais ou menos engloba 100 diferentes tipos de doença, cuja coisa em comum são o crescimento desorganizado, desordenado de células
malignas e que se proliferam e que vêm a formar o câncer. A gente, na oncologia, chama de neoplasia. E quando esse câncer ele sai do lugar, por exemplo, um câncer de mama, às vezes, dependendo de um diagnóstico tardio, ele pode migrar para outros órgãos do corpo. Isso a gente chama de metástase. Tá. Então, hoje em dia, com esses tratamentos, com essa prevenção que a gente vai falar daqui a pouco, não significa que quem tem câncer irá à falência? Não. Não. Acho que é o maior medo das pessoas, né? Falou em câncer, a pessoa fala... A pessoa já pensa em morte, em sofrimento, em dor. Por isso que eu acho importante a gente falar, primeiro na prevenção e depois diagnóstico precoce. Porque quando você pega o câncer no começo, os tratamentos têm assim, um alto índice de cura. Então, a importância é essa, entendeu? Você conscientizar a população da prevenção, em primeiro lugar, porque prevenir é não acontecer, e, se acontecer, do diagnóstico precoce. O que causa o câncer nas pessoas? Olha, é multifatorial. Então, nós temos aí dois fatores, duas causas. As causas externas e as causas internas. Tá. Mas ambas são interrelacionadas. Quais são as causas externas? Bom, as causas externas são todas aquelas que elas estão relacionadas com o meio ambiente. Então, o que é isso? O ambiente ocupacional, que é o ambiente do trabalho, das indústrias químicas, inseticidas e afins. O ambiente de consumo, que são os alimentos e medicamentos. E o ambiente social e cultural. Esse que a gente ataca bastante também, que são os hábitos e o estilo de vida das pessoas. E isso, mais ou menos, a gente tem uma estatística de 80% a 90%. Tá. Os fatores externos. E como você disse, trabalhadores que trabalham com inseticida ou, de repente, em alguma outra fábrica, que eles façam algum serviço químico, como que eles vão prevenir? Então, cada indústria tem o seu próprio equipamento de proteção, né? Então, eles têm que se conscientizar que se a indústria não der esse equipamento, ele tem que exigir e tudo, porque são agentes cancerígenos. Então, tem que a longo prazo vai fazer bem mal. A longo prazo, aquilo vai inalando, dependendo do que, pode ser um agente levar ao câncer, ao crescimento do câncer. E os fatores internos? Os fatores internos, a gente fala que estão ligados à hereditariedade. Porém, estima-se mais ou menos em 5%, 10%. Mas não é a causa do câncer. Então, a gente diz que é o quê? Existe uma predisposição para o câncer. Às vezes você encontra nas famílias um padrão, né? Tem câncer de mama, a avó teve, a mãe teve, agora eu estou. Então, existe um padrão, mas isso não é uma regra, você está entendendo? Então, existe sim essa suscetibilidade. Quem tem esse histórico na família deve realizar mais cedo os exames preventivos? Bom, exame preventivo é uma coisa que nós vamos falar depois, não é só quem tem isso. Agora, tocando nesse assunto, por exemplo, o AC Camargo em São Paulo, ele tem um departamento de oncogenética que pesquisa esses pacientes que têm esse padrão na família, sabe? E assim como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, também às vezes existe um padrão. A pressão alta, por exemplo, eu venho de uma família que tem pressão alta, eu tenho. Mas o que acontece com isso? É quando existe uma alteração genética. Então, por exemplo, os genes BRCA1, BRCA2, que são genes que todos nós temos e que são protetores, eles protegem contra o câncer. Quando existe uma mutação genética em um desses genes, eles perdem essa capacidade protetora. E daí, porta aberta para vir o câncer, principalmente ligado à mama, próstata, útero, ovário. Até, não sei se você se lembra, o ano passado, discutiu-se muito na mídia o caso da Angelina Jolie. Sim. Ela tinha esse gene, aliás, ela teve uma mutação no gene. Isso não significa que ela teria ou não o câncer de mama. Ela fez por prevenção. Não.
Esse teste genético, que nem é feito no Brasil, é feito fora, que detecta essa mutação, por exemplo, dela detectou a mutação do BRCA1. Então, ela tinha uma probabilidade imensa, às vezes varia de 47% a 80% de você desenvolver ao longo da sua vida. Então, ela quis prevenir. Até na época, a gente fala que foi uma cancerofobia, muita gente queria retirar a mama. Não, tem que ter orientação médica e também tem que ter um histórico, vamos dizer assim, um histórico pesado, que tenha assim, várias pessoas da família. No caso dela, parece que tinham 3 ou 4, e depois ela até retirou o útero, ovário e tudo. Mas tudo com orientação médica. Isso. Então, o fator interno é isso. E também aqueles ligados com o sistema imunológico, que a gente depois vai falar um pouquinho dele, né? Bom, então me conta já agora do sistema imunológico. Bom, o que é o sistema imunológico? Acho que isso daí quase todo mundo sabe. Mas ele é um mecanismo de defesa que protege o nosso organismo. Protege vírus, bactérias, invasões, e o organismo dá alerta, né? Uma febre, você vai procurar o que é e tudo. Quando esse sistema imunológico cai, é porta aberta para a doença. E o sistema imunológico está intimamente ligado ao câncer. E pesquisas, a gente sabe que caiu o sistema imunológico, então é meio porta aberta também. Por isso que a gente depois vai falar o que previne o câncer, como prevenir, para que a gente tenha um sistema imunológico bom que dê conta de tudo, inclusive da parte emocional, né? Que também está muito ligado, né? Qual é essa relação, então, da parte emocional com o câncer? É verdade que se as pessoas têm alguma coisa mal resolvida, mágoa, está sempre muito estressado, isso leva ela a ter um câncer? Olha, muitas pesquisas indicam, e eu acredito, como eu trabalho nessa área, na área da psicologia, eu encontro muitos pacientes que depois de um evento traumático na vida deles, seja uma morte, uma perda, uma separação, eles têm maior probabilidade, é o que eu falei para você, probabilidade de desenvolver. Não são todos. Por quê? Porque o sistema imunológico cai. Porque isso está ligado também a estresse e depressão. Isso até antes do câncer ser instalado, porque também a depressão e o estresse são comorbidades que vêm depois quando a pessoa está com câncer. Mas já tem provas disso. Inclusive, a gente sabe que está muito ligado ao emocional, coluna, gastrite, não é verdade? Você fica nervosa, já te ataca, já te dá gastrite. Então, esse lado é muito mesmo, tem muito a ver com o lado emocional da pessoa, por isso que tem que cuidar do estresse. A gente precisa de um pouquinho do estresse no dia a dia para dar conta das coisas, né? Mas realmente tem que cuidar e não deixar chegar a níveis muito altos, né? E cuidar, porque a parte emocional é psicossomático, né? A mente pode fazer a doença. Como a gente pode sentir que está com o câncer? Tem algum sintoma que de repente pode vir a ser um câncer e a pessoa não sabe? Porque quando a gente está com câncer de mama, a gente põe a mão, sente o caroço. E quem não tem, ou quem tem algum outro sintoma? Então, tem gente que não tem muito sintoma, principalmente certos cânceres, às vezes de intestino, de estômago, eles aparecem muito depois. Tanto da parte gastro também, hoje em dia está virando um protocolo de a cada 3 ou 5 anos, depende do médico e do histórico da família também, fazer a colonoscopia, endoscopia, colonoscopia, o exame de fezes ocultas, isso também. E não resta dúvida que os exames de rastreamento, que são os que vão dar um diagnóstico precoce, se você não tem nada ou se você começou a ter alguma coisa, isso é muito importante. Mas tem uns que acusam, que dão um sinal, outros não. Quais seriam esses sinais? Depende de cada tipo de câncer, né? Às vezes uma dor na coluna, já é uma metástase de um câncer avançado de mama ou de pulmão, a metástase também de mama compromete pulmão, a parte óssea. Então, depende de cada tipo de câncer. Então, vamos falar um pouquinho da prevenção. O que a gente deve e pode fazer para prevenir? Bom,
A alimentação está ligada? Muito. A alimentação saudável está muito ligada à prevenção do câncer. Por quê? Porque você tendo uma alimentação que não contenha gorduras, que você não consumindo enlatados, esses congelado faz mal? Não, congelado não. Eu nunca ouvi falar disso. Mas consumir mais peixe, que tem o ômega 3, 6, 9, mais do que a carne vermelha e a carne de frango. Hoje você vê o boi, o gado e os frangos, eles dão tanto hormônio que daqui a pouco já está posto aí no supermercado à venda. Então também reduzir esse consumo de sal também, tem alternativas para o sal marinho, açúcar também é outro. E hoje fala-se muito também do leite, né? Que tem várias pessoas que são alérgicas à lactose. O leite, o leite provoca, ele faz com que o organismo produza muco. E esse muco, o câncer se alimenta desse muco. Então, quanto menos leite. Claro, você não pode ser muito radical. Mesmo as nutricionistas falam, se você tirar tudo do paciente na hora que está fazendo o tratamento, é complicado, você vai desestruturar a vida dele. Então tem que explicar, é todo um trabalho psicológico e um trabalho que envolve nutrição, fisioterapia, multiprofissional, né? Mas a alimentação é extremamente importante. E hoje falo, por exemplo, tomate, cenoura, a soja é bom para vários cânceres. Então, existe muita literatura com isso. Essa parte, a nossa nutricionista lá, que é especialista, um dia até pode vir a falar aqui. Vai ser um prazer. Bem especificamente, né? Porque eu entendo um pouco, mas a minha especialização em outra área. A psico-oncologia traz isso, um entendimento global de tudo, mas cada um na sua especialidade, né, Laís? O que mais a gente pode fazer para prevenção? Quem fuma? Claro, o tabaco está provado, inclusive muitos cânceres de pulmão, boca, esôfago, faringe, laringe são ligados ao fumo. Então, parar de fumar. Já, né? Já. Ontem. Ontem. Controle de peso é uma que a gente fala muito. Também, porque também a obesidade, bom, não faz bem para nada, né? Pode desenvolver diabetes e tudo, mas está provado que câncer de mama também está ligado à obesidade. E também, por exemplo, a pessoa muito obesa, ela pode desenvolver outros tipos de câncer também, porque daí ela não é ativa, não se exercita. Então, isso são muitas as coisas que podem derivar da obesidade. Então, é muito importante o controle através da alimentação saudável e de exercícios físicos. Bom, alcoolismo, então, também não é nada saudável, tomar muita bebida alcoólica. Não. O alcoolismo hoje, pela Organização Mundial de Saúde, já é considerado uma doença. E também câncer de fígado, de bexiga, de próstata, vários cânceres, esôfago, de boca, por causa do álcool aqui. E com o fumo ele potencializa, né? Então também é bom moderadamente. E os fatores que a gente não tem como não se expor? Então, sol. Hoje em dia o sol está muito quente, muita gente trabalha debaixo do sol, porque um personal faz uma atividade com o paciente ao ar livre. Como que a gente faz com essa prevenção? Do trabalhador, você diz, no sol? Do trabalhador também. Bom, e no geral de proteção. Todo mundo que se expõe ao sol, porque muita gente ainda gosta muito de tomar sol, né? Mas os médicos, inclusive, dizem que o câncer de pele, que é o número 1, o não melanoma, que é um câncer que não é tão invasivo, mas e altamente, um índice de cura muito grande, é o primeiro aqui no Brasil. O segundo é de mama, né? O primeiro é entre mulher, mas o segundo é de mama. Então, exposição solar até às 10 da manhã, e com os devidos cuidados, que eu vou falar daqui a pouco, e depois das 16 horas, usando sempre filtro solar. Agora, as pessoas falam, no inverno não tem sol, num dia chuvoso. Não, você embaixo até da sua maquiagem, filtro solar importantíssimo, principalmente aquelas pessoas mais claras,
tem sarda, olhos claros, que são até mais suscetíveis ao câncer não melanoma ou melanoma, né? Então, esses cuidados, e os médicos dizem que esse câncer é a exposição que você vem desde a infância, acumulativo. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com as crianças. Então, filtro solar indispensável. Trabalhadores que ficam expostos ao sol ao longo do dia, chapéu, mangas compridas, calças compridas, tudo é prevenção, porque uma hora é o câncer que mais temos no Brasil, justamente por falta desses cuidados. E esse câncer de pele, a gente consegue diagnosticar a gente mesmo, a mancha, como a gente faz? Você tem que estar atento. Uma mancha, uma pinta que está crescendo, está diferente, alguma coisa que não cicatriza, você tem que estar sempre atento à sua pele. Bom, exposição ao sol, a gente já falou, e atividade física. Importantíssimo. Isso para tudo na vida, né? Então, eu acho que a atividade física... Por quê? Qual é a relação dela com o câncer? Porque com a atividade física ligada com os outros fatores que também ajudam na prevenção do câncer, ela ativa toda a parte circulatória, ajuda a levantar o sistema imunológico e daí impede, certo? E a atividade física é importantíssima na vida de todo mundo, para a parte cardíaca também. E hoje até acredita-se que o câncer já está virando um problema de saúde pública, né? E acreditam que daqui a uns anos, a primeira morte é cardiovascular, que o câncer vai ultrapassar. Então, por isso que a prevenção, eu digo, Laís, prevenção é o número 1. Então, você acha que uma vez por ano as pessoas deveriam ir no médico, fazer um check-up geral para ver se tá com alguma coisa? Senão, na prevenção, quando a gente descobre precocemente, as chances de cura são muito maiores. Muito maiores. Prevenção, os homens, principalmente o de próstata, que é o PSA e o exame de toque, existe ainda tabu para os homens, mas tem que acabar com isso, né? Uma hora a gente pode falar mais sobre isso. De mama, as mulheres já devem fazer o autoexame a partir dos 25 anos, ou se notar alguma coisa, porque a minha filha, por exemplo, teve um nódulo com 15 anos, a gente correu, já viu e tudo, graças a Deus era benigno, se notar alguma coisa. Se não, os exames a partir dos 40 anos, a mamografia, o ultrassom, os exames de imagem, né? E hoje em dia está tudo muito avançado, né? Tem PET scan, tem exames assim que até não tem a população mais carente, não tem acesso, mas basicamente os de rastreamento para a detecção do diagnóstico precoce nós temos. Então é imprescindível que a mulher faça o Papa Nicolau, faça a partir dos 40 anos a mamografia e ir atrás mesmo, porque às vezes de um exame para o outro já pode acontecer alguma coisa. Então você pega ali logo no começo. Também certos vírus, como HPV, que é muito importante para quem é sexualmente ativa. Hoje a gente vê que as meninas começam muito cedo, tanto é que a vacina que já foi dada, disponibilizada pelo SUS o ano passado, é de 9 a 13 anos. No Nordeste nós temos uma incidência de câncer de colo de útero tremenda. Por quê? Por causa do HPV. Então, graças a Deus que... Quem tem o HPV obrigatoriamente desenvolve o câncer de colo de útero ou não? Desenvolve. Todo mundo que tem? Se cuidar, não, né? Mas desenvolve. Desenvolve, ali porta aberta, é um dos que tem um fator para desenvolver o câncer de colo de útero. E como todos os não outros? Não só de útero, de pênis também, de boca, por causa de sexo oral, etc., entendeu? Tem relação tudo. E ainda bem que a vacinação foi assim muito boa, acho que quase 80%, se não me engano, teve acesso e fizeram. Mas é um câncer que se a gente, como os outros, se a gente cuidar e descobrir precocemente... É curável. É curável. É curável. Tudo depende, cada caso é um caso. E do estadiamento, o que é estadiamento? Do estágio que está a doença, entendeu? Quando chega, eu conheço pessoas que, mesmo com metástase,
tiveram uma grande sobrevida. E eu costumo falar para os meus pacientes que eu já acompanhei pessoas, o tratamento ao longo de 10 anos, que o acompanhante foi antes dele. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale para todo mundo, viver o presente intensamente e se cuidar, né? Se prevenir, se aparecer, se cuidar. Isso é muito Ainda importante. é um tabu, você que trabalha com essa parte de psico-oncologia, as pessoas se assustam. Como tá as mulheres? Acho que para as mulheres é mais difícil porque ela vai perder de repente o cabelo, a sobrancelha e todo mundo vai ficar perguntando o que aconteceu. Como que tá a relação delas? Ou elas assumem mesmo, não vou usar peruca? A maioria choca muito, né? Isso tanto o gênero Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Mas aí que entra também o apoio psicológico, que é muito importante. Aí, minha filha, isso que eu digo, faz uma grande diferença e nos meus anos aqui eu tenho presenciado isso, né? E porque a autoestima, cai a autoestima. O que é autoestima? É aquela a interpretação que você faz a respeito de si próprio, a sua avaliação, né, interior, que pode ser positiva ou negativa. E a autoestima está muito ligada com o câncer, porque quando a pessoa ela tem um diagnóstico de câncer, ela dá um choque. E acho que a primeira que as pessoas pensam eu vou morrer. O primeiro pensamento. Morte, dor e sofrimento. São as três na coisas. verdade não é assim, não para todos os casos. Mas a maioria às vezes não está preparada. Então, uma forma de enfrentamento muito boa também é o enfrentamento religioso e espiritual, que eu trabalho muito isso com os pacientes também. Mas também, como por exemplo, os tratamentos são muito invasivos. A quimioterapia faz cair o cabelo, como a gente falou, ela dá o ressecamento de pele, muda a vida sexual também, a libido cai. Então, são muitas, inclusive as cirurgias mutiladoras, isso faz com que a autoestima vá lá para baixo. Então, daí a gente entra com apoio psicológico, porque principalmente a mulher mexe muito com a imagem dela corporal. Sim. E as pessoas que têm câncer, elas costumam se distanciar do corpo. Então, daí o que tem que fazer? Primeiro, eu trabalho a aceitação da pessoa. Ela tem que aceitar que aquilo é uma fase transitória, que depois vai passar, que se ela tiver, a gente vai procurar todos os recursos internos e se ela conseguir isso, o tratamento vai ser muito melhor. Então, também trabalhar a autoestima para adesão do tratamento, isso é muito importante. E também daí a gente entra com os recursos estéticos e o apoio psicológico. Recurso estético a gente tem muitos aí, como, por exemplo, quando cai o cabelo, a peruca, os lenços, usar roupas bonitas, relacionamento, não deixar de se relacionar, aí entra a família, o apoio da família. É muito importante. Muito importante, porque se a autoestima baixa, isso vai afetar todas as áreas dela. A área de trabalho, a área social, a área sexual, a área familiar. Então, descompensa. Então, tem que trabalhar sim, a autoestima é muito ligada. E hoje em dia tem a tatuagem para sobrancelha, para mamilo, que funciona muito. Então, tem vários recursos, também unidos com a atividade física, que é muito importante. Claro, cada caso é um caso, eu sempre falo para meus pacientes, respeite o seu corpo. Ah, mas eu gostava de correr, não posso mais. Mas vamos arrumar uma alternativa. Você não pode correr, mas você pode andar. Então, tudo dentro do quadro dela, respeitando todas as reações adversas que ela tem ao longo da quimioterapia, da radioterapia e o apoio psicológico. E trabalhar, eu acho que fazer a pessoa entender, e a gente consegue, viu? Que a vida não acabou ali. Não acabou ali. É só uma fase. E que o tratamento não é um inimigo, é um aliado. Isso é muito importante. A pessoa encarar assim. E que passa. Vamos viver um dia de cada vez, porque a única coisa real que a gente tem na realidade, Sim. Não só os pacientes que estão em tratamento, eu falo muito disso, todos nós, isso serve para todos.
viver um dia por vez, porque daqui a pouco você não sabe o que pode acontecer, você pode ter um infarto, pode atravessar uma rua, ser atropelado. Então, eu acho que viver o dia intensamente, reservar um espaço. Ter um momento de lazer é muito importante. Muito importante. As pessoas, olha, eu encontro pacientes, a maioria me fala assim, sabe, Cristina, eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida por conta de correria, de trabalhar, de não dar tempo. Agora eu fiquei doente, eu tive que parar. Então agora eu comecei, daí eu incentivo a reassumir tudo. Agora eu estou fazendo coisas que eu não fazia antes e que agora eu realmente repenso tudo. Então também é um momento de reflexão, de ressignificar muitas coisas. O que eu deixei de fazer? Gente, não vamos esperar ficar doente para dar esse espaço de reflexão emocional, esse espaço que a gente tem, que precisa de lazer com a família, com tudo, um espaço só para você. Cuidado emocional é muito, sempre. Então, vem de dentro para fora, né? Então, é muito importante realmente tudo isso. E realmente o tratamento é um aliado. Cristina, quero agradecer sua presença aqui. Muito obrigada por todas essas dicas que você deu pra gente. E estamos de portas abertas. Quando quiser vir, está convidada. Muito obrigada, é muito importante mesmo esse espaço. Quero falar isso de novo. Se toda a mídia fizesse isso com você, eu acho que adiantaria muito a população, estaria muito mais sabendo, tendo informações. Você também atende em consultório? Atendo. Eu atendo os pacientes lá na oncologia, na ABCC, e tenho meu consultório particular também. Bom, então eu vou pedir para você passar os seus contatos. Quem estiver nos assistindo, quiser marcar uma consulta com você, por favor. Pois não. É 996-03-2804. Obrigada. Obrigada a você. E nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta com mais novidades para você.